Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Obrigado aí pessoal por vocês patrocinarem o canal, são vocês que tornam tudo isso possível. Nós vamos falar aqui sobre alguns comandos, algumas dicas aí de comando Linux que tornam o nosso dia mais produtivo. Primeira coisa, eu vou falar sobre o comando cd barra, que serve para voltar ao último diretório de trabalho que você utilizou. Então, do que se trata essa dica? Por exemplo, a gente entrou num diretório grande aqui, o SR, Share, o SR, Share, Wallpapers, e estamos aqui nesse diretório. Depois a gente foi para um outro diretório grande, por exemplo, cd barra home, Juliano. Aí eu quero voltar para aquele diretório anterior, eu posso usar o cd traço. A gente vê o cd traço, ó, eu voltei para o SR Share Wallpapers. Então essa é a primeira dica. O cd barra vai voltar para aquele último diretório de trabalho que você estava. Para você voltar para o seu diretório padrão inicial, que é o diretório home do seu usuário, outra dica é você usar o cd till. O cd till já vai te redirecionar para o seu diretório home do seu usuário. No caso, o bar home Juliano. No entanto, para voltar também para o diretório, você pode usar apenas cd e da Enter. Se você usar apenas cd, também volta para o diretório home inicial. Pouca gente sabe disso, as pessoas são acostumadas a usar o cd till. Outra dica é o ll. O ll é um atalho para ls-l. Tá? Então o ll, o que ele faz? Ele vai listar conteúdo do diretório e ele vai listar mostrando todas as informações, como permissão, como dono de usuário, como data de criação, arquivos ocultos. Então é uma opção bem bacana da gente usar aí no dia a dia. Outra dica, né? Então, outra dica que a gente tem é usar vários comandos de uma vez. Por exemplo, eu posso usar o comando date, colocar ponto e vírgula, usar o comando free-h para ver a quantidade de memória, ponto e vírgula e o comando df-h. Então eu rodei aqui a data, rodei aqui para ver a memória e rodei para ver os dispositivos aqui que estão sendo utilizados. Então dessa maneira eu rodo três comandos em sequências. Só que a sequência aqui, indiferente se esse comando funciona ou não, ele vai para o próximo. Por exemplo, se eu digitar date errado, ó, data errado ali, eu digitei de propósito, e colocar free-h e df-h, mesmo dando errado o comando data aqui, né, que seria data, ele vai executar os próximos comandos. Para que eu evite esse tipo de coisa, eu posso usar os dois e comerciais, ó, date e free-h e dois e comerciais, df-h. Então agora só quando os comandos são corretos é que ele vai para o próximo comando. Então é uma outra forma que a gente tem aí de usar. Outra coisa interessante, a gente tem um histórico de comandos, né, que é através do comando history, a gente tem um número aqui de cada comando que a gente digitou no nosso sistema. Se eu quiser, por exemplo, executar essa linha de comando aqui, pegar essa daqui que está com o comando certo, né? 44, eu coloco o sinal de exclamação mais o número da linha ali, que seria 44, e ele vai refazer aquele comando que eu escolhi. Uma outra opção que pouca gente sabe é que se a gente colocar Ctrl R, a gente pode procurar alguma coisa no history. Por exemplo, vou começar a digitar clear, ó, ele já achou ali o comando clear. Eu executo o comando clear. Ctrl R, vou colocar aqui date, ó, ele já achou aquela sequência lá, que é date free h, dfh. Vou executar. Então, Ctrl R, você entra numa caixa de pesquisa para você procurar os últimos comandos que você digitou. O que acontece? Se você apertar Ctrl S no seu terminal, você pode travar o seu terminal. Ó. Eu não estou digitando mais nada. E aí é importante, às vezes, para evitar erro de digitação quando você vai tomar um café, dá Ctrl S, seu terminal fica bloqueado. Para voltar, você dá Ctrl Q. Dá Ctrl Q, o terminal volta. Depois um Ctrl C. Ó. Então, há pouca gente sabe disso. Ctrl S, trava o terminal. Estou digitando, não sai nada. Ctrl Q, você destrava seu terminal. E aí você vê até os que você estava digitando enquanto estava no Ctrl C. Beleza? Ctrl S. Então, Ctrl S ele serve aí que ele vai congelar o seu terminal. Pouca gente sabe dessa dica aí. Outra coisa interessante
é você se mover para o início de um comando. Por exemplo, eu vou fazer aqui um find.name exemplo.txt. Aí eu tô aqui, eu aperto Ctrl A, eu vou lá para o começo da linha. Se eu aperto Ctrl E, eu vou para o final da linha, tá? Então, um exemplo aí, outro exemplo que a gente pode utilizar. Para a gente ler um arquivo de log em tempo real, a gente pode usar o comando tail-f. Por exemplo, tail-f /var log. Deixa eu ver aqui. Bom, pegar qualquer arquivo de log ali, por exemplo, log do Xorg. Então aqui eu estou lendo o log e ele vai ficar ativo aí em tempo real para ver tudo que está sendo feito enquanto a gente está lendo esse log, tá? É um comando interessante aí, eu tenho -f. E outra coisa que a gente tem é você procurar uma linha específica para você. Por exemplo, você rodar o tail-f, mas você jogar um grep junto e procurar uma linha específica. NVIDIA, por exemplo, quero só ficar procurando as linhas sobre esse conteúdo. Então, quando tiver algum conteúdo que tenha NVIDIA, vai ser adicionado aqui nessa linha. Então, isso é interessante também. Para a gente, uma opção interessante, outra opção interessante é que muitas vezes nós temos arquivos de log compactados. Eu fiz uma pequena pausa porque os cachorros estavam latindo bastante aqui. Nós temos arquivos compactados e você não precisa necessariamente descompactar esse arquivo para fazer a leitura dele. A gente tem o zcat, que vai permitir você ler arquivo compactado como o cat. Você tem o zgrep, você tem o zless. Todos esses são arquivos de leitura para ler arquivos compactados, aí, principalmente arquivos de log, sem que você precise descompactar esses arquivos. Então é mais uma dica. O less também, você pode usar o less direto para ler qualquer arquivo que vai paginando. Você não precisa colocar, por exemplo, um cat, colocar pipe e o less. Você pode usar o less direto, que é um paginador, mas ele também é um leitor de arquivos em texto que você pode utilizar. Uma outra coisa que você pode fazer é reutilizar um comando. Por exemplo, eu vou fazer um ls -l em /etc. Acabei de executar esse comando. Se eu quiser executar novamente esse comando, eu posso fazer um cd ponto de exclamação e dólar. Ele vai mostrar ali para mim. Ao invés agora ele trocou, né? Ao invés do ls/etc, mas ele pegou a mesma saída e entrei no diretório cd/etc. Então tudo que eu quisesse fazer nesse diretório etc aí seria com essa saída. Estaria pegando o segundo argumento. Por exemplo, eu fiz aqui ls/etc, ele está usando esse argumento para esse comando aqui. Então se eu fizesse agora ls-lha ponto de exclamação til, ele ia fazer ls-lha no /etc. Ou seja, o etc sempre vai continuar somando o comando inicial que eu fiz ali. Por exemplo, eu vou fazer um do. Ele fez aí um do no /etc, que é o do. Vou fazer agora um do -h. Fez um do -h para ver o tamanho desse diretório, 19 megas. Então, a gente reutiliza a última saída utilizando esse. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero repetir esse último comando que eu digitei, do -h. Eu posso colocar 2 pontos e exclamação. Vai repetir o último comando que eu digitei. df-h, por exemplo. Vou digitar aqui df-h, 2 pontos de exclamação, repete o último comando que eu digitei. Outra forma é fazer um alias para corrigir erros de digitação, criar bastante alias, que são apelidos de comando. Por exemplo, vou fazer um alias aqui, gerp para grep. Então, se eu digitar sem querer gerp, na verdade ele arruma e coloca o grep. Então, são algumas outras opções. Vou fazer mais uma pausa que está passando o carro do gás agora. Uma outra dica bem marota é quando você resolve executar um comando aqui, você pode selecionar e apertar o botão do meio do mouse, ó. Pressionando o botão do meio do mouse, ele copia isso. Pouca gente sabe disso. Isso é legal, por exemplo, quando você usa, vou colocar aqui um pacman-ss, que eu estou no caso do Arch Linux, eu vou pesquisar sobre o LibreOffice. Ou se você rodasse um apt-get ou qualquer outro comando do gênero. Então eu vou pesquisar aqui LibreOffice.
Aí ele achou aqui várias coisas. Então, são vários pacotes. Eu quero instalar, por exemplo, o LibreOffice. Eu vou pegar aqui. Eu quero português aqui. Pacote português. Vou procurar aqui Fresh, Polish, Português Brasil. Então eu quero esse cara aqui. Aí eu botou no meio. Aí eu quero mais alguma coisa. Então eu vou escolhendo aqui o que eu quero. E depois você vê, você está copiando tudo aqui. Porque aí você pode rodar um Pacman para instalar, um apt-get para instalar. Então é bem importante. Outra dica bem legal, pessoal, é que pouca gente sabe, existe um comando no Linux chamado yes. Esse comando yes serve para você dar sim em scripts que tem pergunta. Por exemplo, se a gente rodar yes, ó, ele preenche com um monte de y aí. Então, yes, pipe, vou fazer um pacman-ss, vou instalar aqui o software elinx. -s só, elinx. Ele já vai dar yes para mim, ó, continuar a instalação, ó, yes, já deu yes, eu não precisei digitar yes ou y. Então, o yes serve para você fazer isso com qualquer comando, tá? É mais uma dica bacana aí. Bom, pessoal, eu acho que hoje a gente finaliza essas pequenas dicas, que na verdade foram várias dicas, e a gente deixa para um próximo vídeo continuar com mais algumas dicas de terminal que vai deixar o seu terminal mais útil no dia a dia. Valeu aí, pessoal, obrigado, vamos que vamos e excelente sexta-feira para vocês.